Sim, vamos agora para o livro O Reino do Homem, de Norberto Kepp. O Reino do Homem é uma obra em que o autor contrasta duas formas de organização da existência. Aquilo que ele chama de reino do homem e o reino divino. O livro continua o desenvolvimento da trilogia analítica, aplicando seus conceitos à cultura, à política, à economia e à psicologia. Olha aí o que inclui: cultura, política, economia e psicologia. Sim, a pergunta central do livro é responder. Procura responder. O que acontece quando o ser humano coloca a si mesmo no centro absoluto da existência? O que acontece quando o ser humano coloca si mesmo? Será que ele fica em si mesmado? Então, segundo Kepp, muitos problemas individuais e sociais surgem quando o homem tenta construir uma realidade baseada apenas em seu próprio ego, afastando-se da verdade e dos valores espirituais. A tese principal. O reino do homem representa, na linguagem de Kepp, uma civilização orientada principalmente por poder, orgulho, domínio, materialismo, vaidade, busca ilimitada de riqueza. Em contraste, o reino divino seria orientado por verdade, amor, justiça, criatividade, serviço e beleza. Essa oposição é uma interpretação filosófica e espiritual do autor. Então, o significado do reino do homem. Segundo Kepp, não se trata de um lugar, mas de uma maneira de viver. Ela aparece quando o ego ocupa o lugar da consciência, o interesse pessoal supera o bem comum, a aparência vale mais do que a realidade. A aparência vale mais do que a essência. A inversão. Mais uma vez, o conceito central é a inversão psicológica. Segundo Kepp, o reino do homem nasce quando ocorre uma inversão de valores. Exemplos: riqueza acima da sabedoria, competição acima da cooperação, poder acima do amor, consumo acima da criatividade, tecnologia sem ética. O orgulho. O orgulho é apresentado como fundamento psicológico do reino do homem. Segundo o autor, o orgulho leva a pessoa a acreditar que pode construir uma vida completamente independente da verdade e da realidade. A ilusão do poder. Kepp afirma que o desejo de dominar outras pessoas gera conflitos, guerras, exploração, desigualdade. O verdadeiro poder, segundo ele, é servir. Entrando aqui nesse caso aqui da ilusão do poder, se percebe que só quem não tem responsabilidade que quer ter o poder sobre o outro, porque ter um mínimo domínio sobre o outro exige uma responsabilidade muito grande, porque se você está tendo poder sobre ele, qualquer coisa que aconteça que não é da vontade de Deus, que não está nas leis de Deus, você é responsável. Geralmente, gente irresponsável que quer dominar os outros. Só coisa do ego mesmo, né?
Eles não têm noção do preço que vai pagar pela eternidade afora. Então aqui, ó, a economia. O livro dialoga diretamente com a nova economia. Segundo Kepp, uma economia baseada apenas no lucro fortalece o reino do homem. Uma economia baseada na criatividade e no bem comum aproxima-se do reino divino. A ciência. Kepp não rejeita a ciência, mas critica uma ciência que, segundo ele, se afasta da ética. Para o autor, conhecimento sem consciência torna-se perigoso. Conhecimento sem consciência é perigoso. Conhecimento sem consciência torna-se perigoso. A tecnologia, o progresso tecnológico é considerado positivo desde que esteja subordinado ao bem, à verdade e ao desenvolvimento humano. Caso contrário, pode ampliar problemas existentes. Sim, a política. Segundo Kepp, a política deveria ser expressão do serviço. Quando se transforma em instrumento de poder, passa a refletir o reino do homem. Então aqui, ó, segundo Kepp, a política deveria ser expressão do serviço. Quando se transforma em instrumento de poder, passa a refletir o reino do homem. A criatividade. Criatividade ocupa lugar central. Ela representa participação na realidade, manifestação dos talentos, colaboração com a sociedade. É um dos caminhos para superar a lógica do ego. O amor. O amor é apresentado como o princípio oposto do domínio. Então, o amor é apresentado como o princípio oposto ao domínio. Quem ama, coopera, compartilha, constrói. Quem busca apenas poder, controla, divide, explora. O caminho da transformação, segundo Kepp, consciência, humildade, verdade, criatividade, serviço, superação do reino do homem. Comparação com Platão. Platão descreveu em A República a decadência das cidades, quando o desejo de riqueza e poder substitui a busca pelo bem comum. Há uma forte afinidade com a crítica de Kepp. Comparação com Santo Agostinho. Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, distingue a cidade de Deus da cidade dos homens. Há um paralelo evidente entre essa tradição e os conhecimentos do reino divino e o reino do homem, apresentados por Kepp, embora ele os desenvolva em uma linguagem psicológica. Comparação com Jung. Jung diria que uma civilização adoece quando é dominada pela inflação do ego coletivo. Kepp interpreta esse fenômeno como expressão da inversão psicológica. Yes. Então, agora, comparação com Viktor Frankl. Frankl afirma que a sociedade perde seu rumo quando abandona os valores e o sentido. Kepp acrescenta que isso também representa um afastamento da verdade e da criatividade. Sim, agora vamos para o resumo final aqui, ó. A ideia central do livro, se eu resumisse o reino do homem em uma única frase, seria: o reino do homem seria toda civilização construída sobre o orgulho, o poder e a inversão tende ao conflito. Uma sociedade orientada pela verdade, pelo amor e pela criatividade
aproxima-se daquilo que Kep chama de reino divino. Essa frase resume o espírito da obra, mas não é uma citação literal. Então, toda civilização construída sobre o orgulho, o poder e a inversão tende ao conflito. Uma sociedade orientada pela verdade, pelo amor e pela criatividade aproxima-se daquilo que Kep chama de reino divino. Então, esse foi o compilado do livro Reino do Homem. E tem o livro também Reino Divino, que falaremos depois. Beijos.